mais Ora Pronove solúvel de brinde. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Vamos começando mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui da TV Evangelizar, para todo o Brasil. Nesta manhã de terça-feira, dedicado a Jesus às Santas Chagas, fique comigo para meditarmos juntos a palavra de Deus. Eu, Padre Everson Kloster, para mim é uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no ambiente que você se encontra nesta manhã, para rezarmos juntos e para juntos meditarmos a palavra de Deus. Terça-feira dedicado a Jesus às Santas Chagas. Queremos colocar dentro das chagas de Jesus o nosso coração. Queremos pedir que as chagas de Jesus estejam presentes na nossa vida também. Queremos colocar diante das chagas de Jesus os nossos impossíveis, os nossos pedidos. Você pode ligar para nós, deixar o seu pedido de oração, 0800 410 6060. Eu quero rezar por você, quero rezar pelas suas intenções nesta manhã. Queremos colocar aqui diante de Jesus as Santas Chagas a nossa vida, as nossas intenções, os nossos pedidos, as pessoas que nos pediram oração também. Nós queremos colocar diante das chagas de Jesus. E queremos pedir a Jesus que alcance a todos que nos acompanham nesta manhã através da TV Evangelizar. Que Jesus possa entrar na sua casa, no seu trabalho, que Jesus possa trazer a cura, possa trazer a libertação que você precisa, que você necessita. Somos homens, mulheres de fé, e por isso nós queremos rezar com fé, acreditando que Jesus das Santas Chagas pode chegar até nós, pode tocar o nosso coração, pode transformar a nossa vida, pode trazer um novo sentido para nós. Que essa redenção que Cristo alcançou para nós lá na cruz se faça concreto na nossa vida e no nosso coração. Por isso, reze junto comigo esta oração. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nós estamos aí na terça-feira, dia 25 de novembro, última semana do mês. Queremos então agradecer a Deus por esse mês de novembro. Em um mês já estamos dentro do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrávamos domingo a festividade, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, proclamando a realeza de Cristo sobre todas as nações, mas sobretudo proclamando a realeza de Cristo no nosso coração. Cristo deseja ser rei, Cristo deseja reinar, não como um rei absolutista, nada que ver como os reis franceses, os reis ingleses ou outras realezas do mundo, não é esse o reinado de Jesus. Até porque as imagens de Cristo Rei, quando ele está sentado num trono, vestido de rei, coroado com aquela coroa, não condiz com a imagem que os evangelhos nos colocam de Cristo como rei. Cristo reina, sim,
mas o seu trono é a cruz, e ele reina desde a cruz. E o seu reino não se impõe sobre a humanidade, o seu reino se propõe. Ele nos convida a fazermos parte do seu reino. E no reino de Cristo não existe súditos, porque nos reinos normais existe o rei soberano que manda e existem os súditos que obedecem. No reino de Cristo existem filhos. Quando nós fazemos parte do reinado de Cristo, quando nós aceitamos o reinado de Cristo, nós somos irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai, e portanto nós somos filhos e filhas dentro deste reinado. Então permita, nesta última semana do tempo litúrgico, do tempo comum, domingo já, a partir de sábado à noite, nós já iniciamos um novo ano litúrgico, que é o ano, começando com o Advento, e será o ano dedicado a São Mateus. Permita que durante esta última semana do tempo comum, Cristo Jesus reine no seu coração. Cristo Jesus faça morada no seu coração. Aceite o convite de Cristo Jesus, para que Ele possa fazer morada no seu coração, possa reinar no seu coração, possa reinar na sua família, possa reinar nas suas decisões. E o reino de Cristo é um reino que traz libertação, é um reino que traz perdão, é um reino que traz redenção. Por isso a meditação nossa de hoje é chagas de Cristo, fonte de perdão e de redenção. Quando nós olhamos para as chagas de Cristo, nós vemos que elas são fonte de cura, como vai dizer o profeta Isaías, e depois vai retomar São Pedro: por suas chagas nós fomos curados. E na semana passada estava em missão lá na Bahia, com a caravana de Jesus das Santas Chagas, e eu retomava isso nas reflexões. Por suas chagas nós fomos curados. As chagas de Jesus são fonte de cura para todos nós, cura e libertação. Mas as chagas de Jesus, nosso Rei, soberano e Senhor, também é fonte de perdão e de redenção. Ao nos aproximarmos das suas chagas, nós encontramos perdão. Todos nós precisamos ser perdoados, meus irmãos. Todos nós temos alguma coisa, alguma falta. E essas chagas de Jesus que foram abertas por amor de Deus para o mundo, nelas o pecado da humanidade foi purificado e a esperança renasceu. Todos nós que necessitamos de perdão, olhamos para essas chagas redentoras, que sim nos curam e que trazem também a cura para a nossa alma. As chagas de Jesus não trazem só cura física, não é só isso, porque a nossa biologia, não é? A nossa contingência, com o tempo vai ficando doente, vai tendo aí as suas reações de acordo com a idade. Mais do que trazer a cura física, Ele nos traz essa cura espiritual, de nos dar a graça do perdão. Nós recebemos o perdão de Deus através das chagas de Cristo. Por isso Santo Tomás de Aquino vai dizer que as chagas de Cristo, elas diante de Deus Pai, intercedem por nós. Elas são favoráveis para nós diante de Deus Pai. É como se Cristo, ao interceder por nós, mostrasse a Deus Pai as suas chagas e falasse: por mérito das minhas chagas, conceda o perdão, conceda a redenção à humanidade. E a humanidade inteira é abraçada pelo nosso Rei. Era o que nós víamos no Evangelho deste domingo, lá na cruz. Aquele ladrão, ou melhor, a melhor tradução não é ladrão, a melhor tradução é um malfeitor. Se nós vamos lá direto no texto do grego. Aquele malfeitor lá, que está lá na cruz. Jesus foi crucificado, outros 2 malfeitores junto com ele. E aquele malfeitor, olhando para Jesus, diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele malfeitor proclama a realeza de Cristo, e Cristo o perdoa. Por quê? Porque a redenção de Cristo não é somente para um povo elegido, nada mais, para algumas pessoas. Por mais que existam muitas vezes, e já existiam na igreja, espiritualidades que queriam colocar a salvação somente para certos grupos. Espiritualidades erradas, obviamente, a igreja sempre corrigiu essas espiritualidades. Não, a redenção, o perdão é para toda a humanidade. Por isso Cristo acolhe aquele malfeitor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
eu te salvo dos teus pecados. Mesmo você sendo malfeitor, sendo crucificado aqui, do meu lado, você é salvo. E é essa oração que nós deveríamos sempre fazer a Jesus. Lembra-te de mim, Senhor. Apesar das minhas infidelidades, apesar dos meus pecados, apesar das minhas faltas. Que todos nós, meus irmãos, somos miseráveis. A gente tem que olhar para a realidade, para a nossa realidade e tomar conta e tomar consciência disso. Não somos tão santos como gostaríamos. Mas nós temos Jesus que nos santifica. E a santidade não é um esforço totalmente humano, porque um esforço totalmente humano não chega na santidade, é um esforço da graça. Eu apresento o meu coração e eu me esforço, auxiliado pela graça, para que a graça me conduza num caminho de santidade, que nada mais é do que um caminho de humanidade, de humanização. É isso a santidade, eu vou me humanizando, e eu então vou me fazendo santo, e isso eu posso através de Jesus. E eu posso, olhando para as suas chagas, ver que as suas chagas são sinais visíveis de que é possível alcançar a santidade. Por quê? Porque eu reconheço que eu sou pecador, eu peço perdão, eu recomeço. E ao pedir perdão, eu recebo essa redenção, eu recebo essa misericórdia de Deus no meu coração e na minha vida. Então, nesse dia, eu te convido a olhar para as chagas de Jesus e ver as chagas de Jesus como esta fonte de perdão. Como eu dizia, todos nós precisamos de perdão. Então, primeiro ato daquele que precisa de perdão é reconhecer que errou, é reconhecer que pecou e com sinceridade pedir perdão. Como aquele malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estamos aqui meditando a palavra de Deus nesta manhã de terça-feira, já última semana do mês de novembro. Já vamos aí nos encaminhando para o tempo do advento e logo logo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para um rápido intervalo, fica aqui junto comigo meditando a palavra de Deus. Antes vem um recado para você. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a Josi, que é a nossa voz do rádio, a voz do Vision X do rádio, para falar um pouquinho o que acontece lá nos bastidores, lá no call center. O que os clientes mais falam lá, Josi? Conta pra gente. Oi, Vanessa, é um prazer estar aqui e falar com vocês, falar do resultado dos nossos clientes que ficam felizes e ligam falando do conforto de enxergar bem. Pessoas que sofriam com catarata, com glaucoma, com miopia, tomaram Vision X e contam seus casos de sucesso. Vanessa? Vamos ver um agora, Jo? Veja lá. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Josi, outra pergunta que eu sei que as pessoas fazem muito lá, que eu já ouvi, é: eu tomo remédio para isso, remédio para aquilo, eu posso colocar o Vision X na minha rotina? Posso tomar sem problemas? Pode não, deve tomar o Vision X, Vanessa, porque o Vision X ele não é um remédio, ele é um suplemento voltado 100% para o conforto dos seus olhos, para você enxergar bem, enxergar com segurança. Tomei o Vision X e foi muito bom, eu Tô muito bem. Josi, mais uma pergunta. O verdadeiro Vision X, tem gente que compra em algum outro lugar, acaba recebendo outro que se passa por Vision X para ter o verdadeiro. Como é que faz para comprar, Jo? Recuse falsificações. Se você quer ter o resultado certeiro, você tem que pedir esse Vision X, o do X bem grandão. Esse telefone que está na sua tela, você só encontra aqui. Pelo telefone que está na sua tela, porque Vision X é o X da sua visão. Eu sou o Padre Pierre e quero fazer um convite muito especial para você da TV Evangelizar, Missa do Impossível. Você tem alguma situação impossível na sua vida? Você está passando por alguma situação difícil? Eu quero convidar você a estar comigo e descobrir que para Deus nada é impossível. Eu espero você. Hoje, 19h. Transmissão para todo o Brasil, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, no Paraná. A
Sanepar acelera, o Paraná avança. Quer ver só? São 500 obras em todo o estado. Em Curitiba, a ampliação da estação de tratamento Sixto vai beneficiar milhares de pessoas. Em Cascavel, o aumento da estrutura vai ajudar a manter os rios limpos. Em Castro, a obra vai dobrar o abastecimento de água. E isso é só o começo. É o Paraná rumo à universalização do saneamento. Sanepar e Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Atenção! Você está com dificuldade para enxergar, passou o tempo e está piorando, não está enxergando as letrinhas miúdas, nem mesmo para assistir televisão, já está com catarata, com glaucoma? Então você precisa do poderoso Vision X. Olhava na parede, saía vagalume assim, eu tinha mais dificuldade para enxergar, comprei o Vision X. Agora não tenho para me enxergar e eu nem uso óculos, só para tomar um ônibus e fazer alguma coisa. Recomendo o Vision X. Agora não tem mais, depois que eu tomei ele, né? Ligue agora para o telefone que está na sua tela e peça esse aqui, o verdadeiro Vision X, o Vision X da TV. E ligando agora, paga metade do preço e você ganha essa linda Eco Bag. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. No Paraná, transformamos cuidado em vidas, sorrisos e memórias, graças ao maior investimento da nossa história. Mais de 1,8 bilhão de reais em mais de 1.600 obras por todo o estado. Novos hospitais, maternidades, equipamentos e 1.000 novos leitos. Pelas mãos de profissionais, a saúde chega ao coração do seu Valdir e está cada vez mais perto de todos os paranaenses. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Nesta terça-feira, no programa Vida em Foco, vamos falar sobre aquelas pessoas que estão sempre conectadas no celular, inclusive quando conversando com outras, o que isso causa no relacionamento. Então eu espero você às 3h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira, dia 25 de novembro. Terça-feira dedicado a Jesus das Santas Chagas. E o nosso tema é Chagas de Cristo, fonte de perdão e de redenção. As chagas de Jesus são essa fonte de perdão e de redenção para todos nós. E nós vamos meditar a leitura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Evangelho de João 20 ao 27. É o finalzinho do Evangelho de João. Nós já estamos nos eventos pós-ressurreição. Estamos nos eventos pascais de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase o final do Evangelho de São João, já que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Vamos em João 20, 27. Jesus disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Para que a gente reconheça que as chagas de Cristo são fonte de perdão e redenção, precisamos ser homens de fé, mulheres de fé. Precisamos acreditar, colocar a nossa fé em prática, que nós fomos perdoados, que nós fomos reconciliados em Deus por meio de Jesus Cristo. E então as suas chagas se tornam para nós esta fonte de perdão, esta fonte de reconciliação. Todos nós, como eu dizia no bloco anterior, necessitamos de perdão. Você necessita perdoar, você necessita ser perdoado também. Tem muita gente que acha que só precisa perdoar, mas que não necessita ser perdoado. Também necessita receber o perdão de outras pessoas. Por diversas situações, a gente acaba se explodindo com uma pessoa, às vezes a gente acaba falando coisas, diversas razões. Às vezes a gente precisa do perdão de um familiar, do perdão de um conhecido, de um perdão até mesmo de uma pessoa desconhecida. Nós também precisamos perdoar, muitas vezes, um familiar, um amigo, uma pessoa que conhecemos, uma pessoa que conhecemos um pouco. Dentro das nossas comunidades cristãs também, às vezes há algum tipo de confusão. E a gente precisa dar o perdão e a gente também precisa receber o perdão.
nós precisamos também nos abrir para o perdão de Deus. Uma pessoa que acha que não precisa ser perdoada, como vai se abrir para o perdão de Deus? Não tem como você se abrir. A primeira coisa é se sentir, e mais do que sentir, tomar consciência de que eu necessito ser perdoado por Deus. Por causa que muitas vezes me deixo levar pelo meu pecado, me deixo levar pelas minhas faltas, muitas vezes sou egoísta. E aí basta a gente fazer um exame de consciência, né? Analisando a nossa consciência e fazendo esse exame de consciência, a gente pode dizer: eu preciso ser perdoado por causa disso, por causa daquilo. Eu preciso ser perdoado porque não perdoei, porque não amei. E quando a gente toma essa consciência de que nós precisamos ser perdoados, então nós nos aproximamos do Cristo com humildade e pedimos perdão. E ao pedir perdão, então, nós reconhecemos que as suas chagas são fontes de perdão. Por que nós dizemos que são fontes de perdão? Porque pelas chagas de Cristo nós podemos ser perdoados. Há sempre um caminho de volta. Isso que é bonito para nós cristãos. Obviamente que isso agora não é licença para fazer o que quiser, do jeito que quiser. Não. Mas há sempre um caminho de volta para voltarmos para Deus. E voltamos para Deus através de Jesus Cristo. Ele é o pontífice. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é o nosso mediador, vai trabalhar isso a carta aos Hebreus. Cristo como o único mediador entre nós e Deus, como o pontífice que faz a ponte entre nós e Deus. É isso que Cristo faz. E Cristo vem até a nossa humanidade e assumiu a humanidade, não é? Porque Jesus Cristo ele não é só Deus. Jesus das Santas Chagas não é só Deus, ele é também homem, ele também é ser humano. Ele assumiu a humanidade, não é? Ele fez a sua kenosis, vai dizer São Paulo, ele se rebaixou. Não é? E nós dizemos na oração do Ângelus, o verbo se fez carne, não é? Et verbum carum factum est. O verbo se fez carne, ele assumiu a nossa carne, ele assumiu a nossa fragilidade. Ele assumiu tudo que nós somos. E por isso, então, ao assumir tudo que nós somos, ele redime a nossa humanidade. Que estava o quê? Que estava ali ferida por causa do pecado e ao mesmo tempo, por causa do pecado, ela se distancia de Deus. Não é que Deus se distancie de nós por causa do nosso pecado, não é isso. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Quanto mais egoísta nós somos, mais distante nós vamos ficando de Deus. Porque o egoísta olha para Deus como uma ameaça. Porque o egoísmo não pode entrar em Deus. E Cristo vai reconciliando toda a nossa humanidade novamente ao assumir tudo isso. Por isso, então, nós podemos dizer que por meio de Cristo e de maneira concreta, através das suas chagas, como eu já citei, e eu cito novamente o profeta Isaías, por suas chagas nós fomos curados, é pelas chagas de Cristo, então, que nos vem a cura, que somente o perdão pode nos dar. E ao mesmo tempo também nós somos redimidos, porque essas chagas, elas são o quê? Elas são sinal também da nossa redenção. Nós somos perdoados, nós somos salvos por meio da entrega total de Jesus. A salvação, meu irmão e minha irmã, ela não começa somente lá na cruz, não. O Concílio Vaticano II já vai nos recordar isso, os santos padres já vão nos recordar isso também. A salvação começa desde a encarnação de Cristo. E se nós formos na Sagrada Escritura, nós vamos dizer que a salvação do gênero humano já começa desde o momento da queda de Adão e Eva. Mas, sobretudo, ele vai se concretizar mesmo desde o momento da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí começa a nossa salvação. O ponto auge, o cume de toda a nossa salvação será a entrega definitiva de Jesus, quando ele se entrega completamente na cruz. Lembrando o que ele falou, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Não é? Jesus, mais do que Jesus ser morto, mais do que Jesus foi assassinado pelos romanos, pelas autoridades políticas e religiosas do seu tempo, ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E essa entrega de Jesus, ela resulta em quê? Ela resulta em benefício para nós. Essa entrega de Jesus, ela resulta em cura, em libertação, em redenção
para todo o gênero humano, para todos aqueles que se aproximam de nosso Senhor Jesus Cristo, recebem a salvação. Por isso, São Pedro, no seu primeiro discurso, depois de Pentecostes, vai dizer: não existe outro nome, a não ser o nome de Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos. Então, quando nós abraçamos a salvação por meio de Jesus, quando nós abraçamos Jesus, automaticamente a gente recebe o perdão das nossas ofensas, a gente recebe o perdão, a gente recebe a reconciliação. E nós vamos então nos tornando homens novos, mulheres novas para um mundo novo, porque Cristo faz uma nova humanidade. Se nós estamos distantes de Cristo, nós ainda estamos na humanidade antiga, aquela humanidade de Adão e Eva, que é uma humanidade que muitas vezes se deixa levar pelo seu egoísmo, uma humanidade violenta, uma humanidade desumana, que nunca pensa no outro, que só pensa em si, a pessoa é o autorreferencial. Esta é a humanidade antiga. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos chamados a abraçar esta nova humanidade que nos foi trazida por Jesus. Por isso vai nos dizer aqui: não sejas incrédulo, mas tenha fé. Nós precisamos ter essa fé para abraçar esta humanidade que nos foi trazida por Jesus Cristo. E as suas chagas são para nós esta fonte de redenção, esta fonte de perdão. Nós somos chamados então a nos aproximar desse Jesus e olhar para Ele mesmo e receber de Jesus a graça do perdão, a graça da redenção. E como que eu posso receber concretamente o perdão de Cristo? Através de uma boa confissão. Nós já estamos aí terminando o ano. Quantas confissões você fez durante esse ano? A igreja nos pede que a gente faça pelo menos, o mínimo possível imaginável é uma por ano, mas muito pouco, uma por ano. Imagina você tomar um banho uma vez no ano. Que estado você estaria agora se você tivesse tomado um único banho durante todo esse ano? Confissão é a mesma coisa. Por isso, para que a gente possa fazer essa experiência do perdão, da redenção, o meio concreto é através da confissão. É olhar para o nosso interior, ver que o nosso interior muitas vezes está ali bagunçado, pedir perdão, procurar a confissão, confessar os nossos pecados e, através da absolvição, receber o perdão dos nossos pecados e fazer essa experiência com a misericórdia de Deus. Então, vamos fazer isso mesmo, meus irmãos. Nós já estamos aí nos aproximando do final do ano. Procure uma confissão para que você possa fazer essa experiência do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe para confessar na última semana antes do Natal. Nós padres estamos muito atarefados na última semana do Natal. Depois tem gente que deixa para confessar no dia 24 e o padre não atende e sai brigando com o padre. Por quê? Nós estamos muito atarefados. Confesse o quanto antes. Se prepare o seu coração para o Natal. E ao preparar o seu coração para o Natal, faça essa experiência que brotam das chagas de Jesus. Essa experiência que é a experiência do perdão, é a experiência da redenção. Nós somos o novo povo de Deus, que somos perdoados por meio de Jesus Cristo. E as suas chagas são isso, o símbolo do perdão, do amor, da entrega de Jesus por cada um de nós. E nós somos o novo povo de Deus, que fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então receba essa salvação. Cristo já fez a sua parte, Cristo já nos deu o perdão, Cristo já nos deu a salvação. 99% Ele já fez, agora faltam 1%. Dê esse passo de aceitar o seu perdão, de viver como redimido, de viver como um filho, como uma filha perdoado. E se existe algo, e sempre existe algo no nosso coração que a gente tem que pedir perdão a Deus, com humildade, pedir perdão a Deus, para que a gente possa cada vez mais fazer essa experiência do seu amor e da sua redenção. Então nós queremos pedir a bênção de Deus, eu quero pedir a bênção de Deus sobre você nesta manhã de terça-feira, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que Jesus ressuscitado, o Senhor das Santas Chagas, te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus. Voltamos amanhã com mais um programa com a palavra. Fica agora com um Bom Dia Evangelizar. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, no seu trabalho.